dando a apresentação de vocês, ok? Então, nosso primeiro seminário aí, a palavra é de vocês. Pode começar, Mônica. Boa noite. O texto proposto para o nosso grupo se trata da comparação da ciência normal com quebra-cabeça. A pesquisa científica cotidiana não é muito criativa, assim como a construção de um quebra-cabeça também não é. Para fazê-lo, deve-se considerar que existe uma verdade que será montada à medida que se forem encontrando os locais apropriados para o encaixe de peças das quais se possam claramente prever sua existência. Ou seja, a pesquisa científica normal é aquela que apenas vai montando peça por peça uma verdade que já existe. Por exemplo, trazendo para o nosso lado da moda, seria como se o modelista inventasse o primeiro bolso e que isso fosse uma revolução. Como se o bolso não existisse ainda. Aí os outros modelistas normais fariam diferentes tipos de bolsos mais ergométricos, fariam pesquisas para descobrir quais locais que mais precisam de bolsos, se é melhor bolso com tampa ou sem, se é melhor casa e botão ou botão de pressão. O bolso é o quebra-cabeça recém-feito, e as diferentes pesquisas sobre formas, tamanhos e locais seriam as partes do quebra-cabeça se encaixando. A maior parte da atividade científica é anormal, por existir uma preferência entre os cientistas por pesquisas com resultados previsíveis. Encontrar novas peças que se encaixem no quebra-cabeça que já existe naquela determinada área, para ampliar os conhecimentos. Também evitando arriscar anos ou décadas da carreira em uma pesquisa que pode não dar certo. Se ela acaba dando errado nas pesquisas, os cientistas costumam deixar de lado e focar em outras pesquisas que vão trazer resultados mais satisfatórios para aquela comunidade. E se por um acaso aquela pesquisa que foi abandonada estiver num caminho bom e outros cientistas quiserem continuar, eles podem continuar pesquisando e tentar complementar aquele trabalho e criar uma nova revolução. E assim, essa nova revolução seria um novo quebra-cabeça que outros cientistas tentariam arranjar as peças para completá-lo. Deu para entender? Precisa de mais alguma explicação? Eu achei muito complicada essa parte, porque o texto era muito teórico. Quando eu tentei relacionar com a parte da moda, que eu achei que ficou mais fácil de compreender. Por exemplo, o bolso. O bolso é um quebra-cabeça. Aí, outros cientistas ficariam pesquisando sobre formatos diferentes, cores, tampa ou sem. E se um outro cientista começasse uma revolução nova, uma pesquisa para avançar os conhecimentos, ele poderia, por exemplo, pesquisar sobre um zíper. Aí, outros cientistas complementariam esse novo quebra-cabeça, pensando se o zíper tem que ser grande, pequeno, na lateral, nas costas, na frente, se ele é de metal ou se é de plástico, se é um zíper destacável ou não, qual é o melhor uso daquela nova revolução, como poderia agregar mais conhecimento naquela área específica. E normalmente essa é a maior parte das pesquisas que são feitas, para agregar conhecimentos que já existem e não normalmente criar novos conhecimentos. O que é um pouco contraditório quando a gente pensa em pesquisa científica, porque a gente sempre imagina que são pesquisas revolucionárias, que vão inventar muitas coisas. E realmente acontecem, mas a maior parte é focada em complementar conhecimentos que já existem. E alguma dúvida? Um exemplo que eu vou dar, que eu li, que eu achei interessante, que é que os cientistas não querem criar um novo dilema, procurando novos métodos para caçando a cura do câncer. A maioria prefere, por exemplo, a quimioterapia, melhorar a quimioterapia, né, a cura do câncer, do que procurar um novo procedimento que dê certo. Lógico que sempre existe alguém para querer procurar um dilema, um novo quebra-cabeça.
mas seria muito mais fácil você complementar o que já existe, melhorar aquilo que já existe, do que criar novos métodos. Na verdade, aí eu acho que dá pra fazer as duas coisas, tá? Mônica e Flávia, as duas que falaram aí. Porque quando você está completando alguma coisa, você está completando algo com que alguém ainda não fez. Então são estratégias diferentes, são abordagens diferentes, talvez para melhorar uma técnica, para melhorar um produto. E o exemplo que a Mônica deu sobre o bolso, que eu acho que vai ser mais palpável para todo mundo, ele é um exemplo muito simples, mas que ao mesmo tempo tem um monte de questões para ser respondido como a Mônica colocou. Então tem a questão ali de qual material, se o zíper vai ser destacável, se vai ser plástico, se vai ser metálico, qual é a estampa, qual é o material ali, qual é o tecido que vai estar utilizando, qual é o tamanho desse bolso, esse bolso está exposto, esse bolso não está exposto. Então pode parecer meio idiota, mas do nada surge algo novo quando você menos espera. Então você pega um exemplo como esse, que é bolso, você tem bolso de calça, você tem bolso de camisa aí, os tradicionais, os mais simples, mas de repente surge um conceito novo de bolso, que ele traz a funcionalidade do bolso, mas esse bolso, esteticamente ali na peça, ele é completamente novo. Entendeu? Um exemplo que eu vejo, pegando mais ou menos nessa linha aí, só tentando dar uma ajuda para vocês, foi uma patente que eu tentei. Eu tava assistindo aquele programa Shark Tank, né? Que é o pessoal tentando vender startup lá, conseguir financiadores para projetos. Eu tava assistindo ele. E pegava justamente essa questão de abertura da mochila. Para quê? Para prevenir assalto em metrô. Porque até então a mochila tá nas costas, o zíper dela é exposto, uma pessoa pode simplesmente abrir o zíper da mochila e retirar ou colocar coisas dentro da sua mochila. Então, para evitar que isso aconteça, o que eles fizeram? Eles mudaram a posição desse zíper, trazendo o zíper para as costas. Ou seja, se você olha a mochila exposta nas costas, ela não tem abertura para que outra pessoa tenha acesso. A única forma dela ter acesso é quando você tira a mochila das costas. O zíper está protegido pelas costas. Então ele não está exposto à área externa. Ele está ali encostado em você. Então com isso, eu lembro de uma discussão que teve lá, foi em relação a patente sobre isso, como é que estava, em que ponto que estava, em que ponto que não estava, para então se fazer o investimento. Mas é um problema que a gente tem e que a ideia veio surgir agora, tanto é que a ideia estava sendo patenteada. Então vai mais ou menos por essa linha mesmo. E continuou sendo zíper para abrir uma mochila, mas mudou completamente a posição que estava. Então, por aí vai e realmente é que completando. O começar do zero ele é muito mais difícil de ser aceito pela comunidade científica em geral. Então, por isso que muitas vezes os pesquisadores não começam do zero. Eles começam sempre tentando dar suporte ao que já é conhecido, melhorando o que já é conhecido e dali vão derivando novas técnicas. Em palavra de vocês. Então, gente, você já pode abrir o link para fazer atividade, para a gente discutir sobre a atividade, sobre o artigo. Por favor. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazendo junto, pode ser? Pode sim. E lembrando que a gente preparou um brinde para quem mais interagir durante a nossa apresentação e não vale para o Lucas, viu, gente? Mas por que eu tô excluído? Ai, porque você é o professor? Isso é preconceito. Bom, a gente estava pensando em fazer
essa dinâmica, todo mundo junto. Eu ou alguma outra das meninas pode ler a pergunta e a gente coloca as alternativas, por exemplo, quem acha que a primeira tá certa? Aí vocês podem levantar a mãozinha ou falar e dizer por que acha que tá certa ou por que acha que não tá certa. E assim, todo mundo conversando e tentando tirar as dúvidas. Eu vou ler aqui e o povo interage, então. A primeira fala assim: selecione as afirmativas verdadeiras quanto à definição de ciência normal. Então, a primeira alternativa é: a ciência normal não pretende produzir novidades, fazer novas descobertas, procurar novos fenômenos, ficar na fronteira do conhecimento e sim aumentar o alcance e precisão do paradigma existente e aplicá-lo em diferentes situações de sua área de conhecimento. Aí tem a segunda. A ciência normal é a ciência que se faz sem que sejam questionados aos conceitos científicos. E a terceira, até mesmo o projeto cujo objetivo é a articulação de um paradigma, não visa produzir uma novidade inesperada. E a última é: resolver um problema da pesquisa normal não é alcançar o antecipado de uma nova maneira. Então, a quem já fez a número 1, para querer falar qual alternativas que acha que é correta? O pessoal não fica acanhado aí, não. Participem, porque outros grupos terão que participar. Eu queria perguntar essa última aí. Resolver um problema da pesquisa normal não é alcançar o antecipado de uma nova maneira. Como assim o antecipado? Criar uma nova revolução. Por exemplo, no exemplo que eu dei, a primeira revolução foi o bolso. Aí, antecipar Peraí. Não é alcançar o antecipado de uma nova maneira. Esse antecipado seria, por exemplo, o zíper, que é uma outra coisa, é uma outra revolução. Acho que eu entendi mais ou menos. Então ela tá certa ou tá errada? Eu que tenho que responder essa? Mas se você se sentir à vontade. A gente pode dar dica, mais de uma, Mari. A primeira eu acho que tá certa. Resolver um problema da pesquisa normal não é alcançar a necessidade Só a primeira que você acha que tá certa? Eu tô em dúvida entre a penúltima e a última. É o mesmo projeto que eu vi, tipo, fazer uma coisa diferente. Acho que a primeira e a penúltima, não sei. A quem mais quer comentar algo ou só a Mari mesmo? Alguém mandou alguma coisa no chat aí, ó. O Antônio. Já pode Eu acho que a primeira então? foi errada. O Antônio ali também mandou no chat. Eu vi, ele falou a 1 e a 3. Acho que eu já posso falar correto, né? As questões corretas da número 1 vai ser a 1, como que acertou. A Mônica mostrou. É a 1, a 2 e a 3 que estão corretas. A última tá errada por causa desse não. Resolver um problema da pesquisa normal é alcançar o antecipado de uma nova maneira. Pode passar para a próxima? Eu posso só fazer uma pergunta, então, em relação a essa 2 aí? Pode. Por que a ciência normal é a ciência que se faz sem que sejam questionados os conceitos científicos? Como assim? Não são questionados os conceitos científicos?
por exemplo, bolso. Não se questiona que o bolso é essencial. Você precisa guardar coisas nesse bolso. Você faz novos projetos de bolso. Você faz um bolso faca, um bolso maior, um bolso menor, mas sem questionar que ele é necessário. Ah, entendi. Entendi. Pode ir pra próxima, então. Opa, é do lado de cá. A número 2 fala assim: selecione as afirmativas verdadeiras relacionadas aos cientistas normais. A primeira questão o cientista normal aumenta o conhecimento técnico e descritivo dentro da área em que trabalha, mas não almeja proceder nenhuma revolução conceitual ou mudança de paradigmas através dos seus estudos. A outra: não existe preferência pela realização de pesquisas que tenham resultado facilmente previsível e encaixável na teoria científica paradigma em foca. Os cientistas normais preferem não arriscar suas carreiras na busca de extremos fronteiros sobre as teorias científicas vigentes. A quarta: prefere de outra forma encontrar novas peças cujo encaixe seja óbvio e que permita contemplar o já bem definido quebra-cabeças em que consiste determinada área do conhecimento. A última: o que incita o cientista normal ao trabalho é a convicção de que, se for suficientemente habilidoso, conseguirá solucionar um quebra-cabeça que ninguém até então resolveu, ou pelo menos não resolveu tão bem. Há quem quer dar umas citações corretas na número 2? Lembrando que tem um print que vai ser pago pela Frávia. A Emília acha que é a 2 e a 4. Quem mais quer falar quais que vocês acham? A Mari falou que é 1 e o 3. Eu já acho que é a 1, a 3 e a 4. Fala de novo, Gabi. Por favor. Eu acho que é a 1, a 3 e a 4 que estão verdadeiras. Eu também concordo com a Gabi. Eu acho que é 1, 3 e 4. Vocês estão corretos, que é a 1, 3, a 4 e a 5 também estão corretas. A 2 ela não está correta, que ela também... Deixa eu ler de novo. Eu acho que no arquivo que ela está lendo, foi o primeiro que eu fiz. Eu editei, depois tirei uma alternativa. Então agora são só 4. Que eu tava no antigo. E a Gabi e as que concordaram com ela acertaram. É a 1, a 3 e a 4. Iba, vamos para... Então, a maior parte da atividade científica é a ciência normal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que verdadeiro. Mais alguém? Eu também acho que é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Também acho que é verdadeiro. Vocês acertaram, a verdadeira.
situação a seguir é considerada ciência normal. Quando o pesquisador quer conhecer melhor as espécies existentes num determinado ambiente, ele faz um inventário de espécies. Nesse inventário, ele usa a descrição das espécies conhecidas e cataloga aquelas presentes num determinado local. Sim, é ciência normal. Não, não é ciência normal. O que vocês acham que está certo, o que vocês acham que está errado? Cara, eu acho que é ciência normal. Eu também acho que é ciência normal, porque ele tá usando um método que já existe, né? Tecnicamente. Exatamente. E quem foi a última pessoa que falou? Fui eu, Micaele. Realmente, você explicou a questão corretamente. Desventuras científicas que não coincidem com a margem estreita de alternativas previstas são simplesmente ignoradas ou consideradas um fracasso pela comunidade científica. Fracasso que se reflete sobre a natureza ou o cientista. Mas sobre o cientista. Também diria cientista. E por que vocês acham que é sobre o cientista? Porque foi ele que foi incapaz de atingir certos resultados. A natureza é o que é e é dever do homem descobrir as suas razões. Dever do cientista, especificamente. Correto, Gabi. Eu gostaria de pedir desculpa se estiver fazendo muito barulho de carros passando, porque aqui é uma rua um pouco movimentada e eu não consigo mais desligar meu microfone sem tirar da tela do questionário. E Tá de boa. a Gabi explicou bem que realmente a natureza é o que é e os cientistas precisam descobrir e fazer as pesquisas da forma correta. Não que ele fez errado, que ele é péssimo, que ele não sabe de nada. Talvez ele só tenha chegado num resultado diferente. Talvez ele só tenha pesquisado num meio diferente. Se ele tivesse continuado a pesquisa, ele poderia ter acertado o resultado. Mas realmente a natureza não está errada. Ela apenas é o que é. E a próxima. Um quebra-cabeça é formado de um conjunto de regras que irão limitar tanto as soluções aceitáveis como o passo a passo. O termo quebra-cabeça é utilizado pois se assemelha muito à pesquisa científica, em especial se entendermos regras como concepções prévias, pontos de vista estabelecidos ou todas as opções acima. Eu acho que Eu são todas as acredito que opções. Acho que todas as opções acima. Na verdade, eu acho que concepções prévias vai cair no senso comum, que não é interessante para a ciência, exatamente. Então, na minha opinião, seria a segunda alternativa. Bom, as duas estão corretas, mas realmente concepções prévias pode cair como um senso comum. Mas quando pensamos nessas concepções prévias, seriam como se fosse já uma regra estabelecida, feita a partir de pesquisas e comprovadas. Aí virou uma regra. Então, ela não seria mais só um senso comum. Ela seria realmente uma regra comprovada, uma lei já firmada. Entendi. Obrigada, Mônica. Nada. A frase, a ciência normal é uma atividade altamente determinada, mas não precisa ser inteiramente determinada por regras. Essa frase é verdadeira ou falsa?
Se alguém não entender e quiser mais uma explicação antes de tentar dar uma resposta, é só falar. Eu aceito uma explicação, por favor. No caso, essa seria como um complemento de cima, que fala das regras. O quebra-cabeça é formado de um conjunto de regras, e essas regras vão limitar tanto as soluções como o passo a passo. E nas pesquisas também é assim, você precisa dessas regras, você precisa seguir as regras. Você precisa fazer um passo a passo correto, porque senão pode dar errado. E tem as soluções que podem dar certo. Por exemplo, as soluções aceitáveis. Por exemplo, quando você faz uma conta matemática, você tem o passo a passo e tem aquele resultado específico. E se der errado disso, tá errado. Não tem um e se, não tem um talvez. Essas são as regras. Mas, essas determinações, essas regras, não precisam ser sempre seguidas. Por exemplo, um exemplo que eu vi foi, para ser uma cadeira, precisa ter determinadas condições. Mas nem todo mundo conhece essas condições. Mas eu acredito que todos aqui conseguem identificar uma cadeira quando vem uma. Mesmo sem saber o que faz com que ela seja considerada uma cadeira. Então, no caso, essa questão fala disso. Tem as regras, mas nem todo mundo precisa saber dessas regras para conseguir desvendar aquele mistério. Por exemplo, a cadeira. Eu não sei como uma cadeira é considerada uma cadeira, mas se eu ver uma, eu sei que ela é uma cadeira. E eu posso Então, falar? essa questão ela seria verdadeira. Pode falar sim, Lucas. Eu acho que vai até um pouco além disso que vocês estão colocando. Eu acho que tem muitos resultados que nós temos hoje, do ponto de vista científico, principalmente ali da química, tá? E da parte biológica também, que são resultados que não foram obtidos seguindo uma regra. Exemplo disso daí, você tem como caso disso daí, é a questão da penicilina, e ela é uma que foi descoberta ao acaso, porque lógico que você teve a parte da observação, quem fez a penicilina fez uma observação importante sobre o fungo, a relação entre fungo e bactéria, ok? Mas não era o que ela estava buscando no experimento dela. Outro exemplo disso, que foi um resultado obtido ao acaso, é a borracha de pneu. A borracha de pneu, o sujeito estava trabalhando na cozinha de casa, tentando trabalhar com látex ali para fazer outra coisa. A mulher dele não gostava que ele trabalhava dentro da cozinha. Aí a mulher, ao chegar na cozinha, ele ficou muito apertado, passou a mão nessa borracha e colocou dentro do forno, o qual estava aquecido. Então teve o cozimento desse látex que virou a borracha do pneu. E foi ali que surgiu. Então não era algo que ele estava fazendo. Então, do ponto de vista de seguir regras aí, muitos resultados são obtidos justamente quando você escapa das regras. Então eu acho que vai sim além dessa questão das regras aí para se conseguir avançar na ciência. Sim, bom posicionamento. Obrigada por agregar mais conhecimento à nossa apresentação. Mas, por exemplo, depois que descobriram que para fazer a borracha do pneu tem que aquecer, passou-se a seguir como regra aquecê-la, certo? Sim, mas a questão é justamente a primeira vez. A primeira vez não se tinha uma regra. Você criou a regra. A primeira vez não existia uma regra que tinha que aquecer. Você só descobriu justamente porque você saiu desse conjunto de regras. É por isso que o Arthur fala que ele não começou falando de regras, mas sim de outra forma para explicar o que é um quebra-cabeça de uma ciência, que ele fala que tem as tradições da pesquisa normal.
É mais ou menos por isso que ele começou? Acho que não. Porque a ciência em si ela tem um padrão, ela tem uma metodologia, igual nós vimos, para ela ser desenvolvida. Mas o que eu quero dizer é simplesmente que alguns resultados eles são alcançados justamente quando a gente escapa da metodologia que está previsto. Lembrando que a metodologia ali, ela pode ser encarada como as regras que a gente deve estar seguindo no método científico. Às vezes eu vou escapar dessas regras e vou chegar num resultado completamente terrível, completamente ruim, ou eu vou chegar num resultado que muitas vezes pode ser interessante. Normalmente, na grande maioria dos casos, eu chego num resultado ruim. Mas algumas vezes, quando eu escapo desse método, eu escapo dessas regras, eu posso obter resultados que não se era esperado para aquela pesquisa. E resultados que algumas vezes vão ter enorme importância para a comunidade comum, normal, aí para o nosso dia a dia. Mas sim, nós precisamos de regras para desenvolver a ciência, mas o que eu quero dizer é que não necessariamente seguindo regras eu vou conseguir descobrir tudo que se tem hoje no mundo. Se tudo fosse seguindo regras, talvez a gente estaria mais atrasado do que a gente está hoje em termos de desenvolvimento tecnológico. Podemos passar para a próxima pergunta? Ou alguém mais tem alguma dúvida? Acho que Pode passar, sim. A ciência pode ser considerada um supermodelo interpretativo da natureza? Mônica, como assim um supermodelo interpretativo? É como se a natureza fosse o que é e a ciência estivesse tentando explicar a natureza. Ah, então sim. Sim, é Os verdadeiro. rios do Chaco. Sim. Bom, sim. Normalmente é isso que acontece, né? As pesquisas conseguem fazer descobertas, mas são descobertas pra gente. Já existia aquilo na natureza. Nós só passamos a descobrir isso depois de pesquisas ou depois de acaso. Um paradigma pode afastar uma comunidade daqueles problemas sociais relevantes que não são redutíveis à forma de quebra-cabeça. Ficou um pouco complicado, eu vou explicar. Às vezes aquela comunidade tem um problema social muito importante, mas que não encaixa no quebra-cabeça que já existe. Então, será que esse fato de não se encaixar no que já existe, no que já está sendo estudado, isso pode afastar a comunidade científica de resolver aquele problema por talvez não querer ou não saber como quebrar essa fronteira do conhecimento e resolver aquele problema? Ou vocês acham que se tem um problema, todo mundo vai se empenhar intensamente exatamente naquele momento para resolver? Ô, Mônica, uma pergunta, só uma dúvida. O paradigma aí, no caso, ele vai, a grosso modo, ser como se fosse uma ignorância? Tipo assim, como se fosse uma ignorância ao problema? Só para eu entender. Eu diria que o paradigma é o problema em si. Por exemplo, um paradigma pode afastar a comunidade daqueles problemas sociais. Um problema pode afastar uma comunidade científica daqueles problemas sociais. O paradigma seria mais o problema, a questão a ser resolvida.
o quebra-cabeça a ser resolvido. Entendi. Então, o paradigma, ele pode impedir as pessoas de resolverem da forma correta. Tipo assim, impedir as pessoas de pensarem mais além. Tipo isso. Sim, um paradigma muito novo, complexo, que as pessoas ainda não compreendem. Ele pode afastar a comunidade de tentar resolvê-lo ou não? Olha, eu diria que sim. Porque, assim, eu creio, não acho que é o certo, né? Mas eu creio que por ser algo novo e muito complexo, isso pode fazer com que as pessoas se assustem de primeira. E tipo assim, querendo ou não, é um risco, né? A se correr. Então, eu acho que sim. Eu tava pensando igual a Luana colocou aqui, porque pode tirar do foco da pesquisa inicial, talvez. Ele pode ser como um empecilho, né? Pelo que eu entendi da sua explicação. Bom, realmente é verdade. Como a Micaele disse, não é o certo, mas infelizmente acontece de ser algo novo e as pessoas acabarem ficando com medo ou sem saber por onde começar a resolver. Aí dão uma afastada e talvez outros venham a resolver. Mas, no geral, a comunidade acaba focando mais em agregar conhecimento a uma área que já existe do que, por exemplo, criar um ponto novo naquela área. Uma das razões pelas quais a ciência normal parece progredir tão rapidamente é a de que seus participantes concentram-se em problemas que somente a sua falta de engenho pode impedir de resolver. Verdadeiro ou falso? Aí eu acho que é verdade. Por que você acha que é verdade, Micaela? Porque. Agora eu tô na dúvida. Mas olha, eu pensei primeiramente que é verdade, porque a ciência normal, ela tem como se fosse uma forma, né? Ela tem, tipo, entre aspas, né? As regras. Então, eu acho que é mais fácil de você, de algo crescer já tendo uma forma, sabe? Já tendo uma forma é a palavra certa. Então, tipo assim, quando você vai pensar em algo muito revolucionário, é sempre um risco. Então, pode ser que funcione de uma vez e não funcione da outra, e você tem que ir tentando e tentando e tentando. Como a ciência normal, ela parece ter uma forma, né? Parece ter regras. Então, eu acho que seria mais fácil para ela progredir. Eu acho que assim, era como se tivesse 50% do trabalho já pronto, entendeu? Pelas regras. Não sei se a minha linha de raciocínio faz sentido, viu, gente? Mas é como eu tô pensando. Mas faz. É como que a Asmina falou, que já as pessoas, a conscientista prefere pegar algo, por exemplo, que não está 100% pronto, até como você falou, está 50% pronto. E ele acaba de resolver esses 50%, ou melhorando, ou adequando aquele projeto, aquela ciência, aquele descumprimento melhor. Mas essa é a verdadeira? Tá parecendo tão falsa, coitada. Sim, essa é a verdadeira. Nossa, que triste, achei que era falsa. Ela progride mais rápido, realmente, porque já tem uma parte já feita. Agora, por exemplo, quando você tem que descobrir algo do zero, é mais difícil. Por exemplo, Pode falar, Mônica. uma nova matéria existe no espaço. Não é só mais o que a gente consegue ver, o que a gente consegue
no caso, se fosse possível, tocar, até você descobrir que pode existir uma nova matéria e você entender, você pesquisar sobre, isso demora muito. E pode ser que não exista, que você demorou anos e anos para aquilo não ser verdade. Enquanto a ciência normal, que já é aquilo que já está meio feito, progride mais rápido porque aquilo já existe. Você só tem que acrescentar mais conhecimento. Seria como, por exemplo, você sabe que planetas existem. Você só precisa descobrir novos planetas, descobrir onde eles estão e coisas assim. Acho que fica mais fácil você entender. É tipo a teoria do buraco de minhoca. Tinha teoria. Até a quem lá comprovar que realmente existe aquilo. E comprovou. A quem chocou a teoria e a quem comprovou que tinha, com fotos, imagens e tudo. Entendi. E pra criar essa teoria, foi do nada. A pessoa teve que pensar, teve que ver que tinha alguma coisa diferente. E isso demora muito mais do que você, por exemplo, comprovar ou pesquisar sobre um planeta novo, algo que você já sabe que é fato, que existe. Por isso que a ciência normal parece progredir mais rápido do que a ciência que faz revoluções, que descobre novas coisas. Entendi, obrigada. Ô, pessoal, só atenção no comentário da Luana aí no chat, por favor. Desculpa, eu tava picando sua fala. Por favor, só confere o comentário da Luana no chat aí, por favor. Luana, você apagou o comentário? Ah. Ok, então pode deixar. E a última... Pode falar. De tempos em tempos, não são produzidas pesquisas capazes de questionar o paradigma estabelecido, até então gerando um movimento naquele campo que resultará em um novo paradigma. Verdadeiro ou falso? Eu acho de falso. Por que é falso? Porque eu acho que de tempos em tempos são produzidas pesquisas capazes de questionar o paradigma, porque sempre tem paradigmas novos que a ciência está tentando descobrir, eu acho. Eu acho. Eu acho. Só falar. Eu acho que assim, se de tempos em tempos não fossem produzidas pesquisas capazes de questionar o paradigma, a gente ia estar meio que parado no mesmo lugar, até hoje. Então, eu acho que assim, não são todas as pesquisas que têm essa capacidade, mas sempre vai ter uma, porque senão a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Porque o que vai mover a gente para a mudança é um pensamento diferente, um acaso, igual o Lucas falou ali, sobre o caso da borracha e tal. Eu penso assim, né? Então, a Emília, Vitória e o Antônio também acho que são falsos. Então, eu vou dar um exemplo que, se eu estiver errado, Lucas, você me corrija, mas a gente, sobre esses dias mesmo, eu estava lendo que tem gente fazendo pesquisas questionando se a Terra é plana ou não. Então, tipo assim, isso é um exemplo para essa questão. Desculpa aí, repete, por favor. Falhou aqui pra mim na hora que o áudio. É porque sobre a questão, acho que um exemplo disso seria o questionamento que surgiu há pouco tempo atrás de cientistas questionando sobre a Terra ser plana ou não. Eu acho que seria um exemplo disso. Eu acho que não, porque aí no caso você não tem cientista, você tem ideologia, que são coisas diferentes. Você não tem cientista questionando que a Terra é plana. Você tem linhas ideológicas sem fundamento científico questionando que a Terra é plana.
Então, Mas Sim, eu imagino que, sei lá, é um fato que a Terra é redonda. Mas um novo paradigma poderia ser se pesquisadores descobrissem que existem planetas que podem ser planos. Isso seria um novo paradigma. Isso seria uma pesquisa que revolucionaria o que nós conhecemos. essa colocação eu concordo perfeitamente. Então, se não me engano, foi a Micaele que falou que se não tivesse essas pesquisas sendo produzidas, a gente não teria avançado. E realmente, essas pesquisas são produzidas sim, e não são tão frequentes assim quanto as outras pesquisas para complementar o que já existe, mas elas são feitas sim. Então essa afirmação está falsa. E é isso, nossas perguntas terminaram. Gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida. Acho que tá tranquilo, gente. Também acho que tá tranquilo. Achei muito legal. Ficou bom desse jeito que vocês fizeram. Lucas, Oi. quem você acha que mais interage com o grupo? Nossa, eu não monitorei não. Um monte de gente interagiu das mais diferentes formas. Tanto por áudio quanto por chat. Teve gente interagindo aqui de todos os modos. Alguns mais participantes com os outros, mas deixa eu tomar a palavra no final, enquanto isso eu dou tempo para vocês pensarem quem mais interagiu. Bom, pessoal, vamos estar encerrando aqui agora essa aula de hoje. Na verdade, vocês me deram uma grata surpresa, tá? Vou até liberar a câmera aqui pra gente poder conversar, né? Ó, meu rosto vai ficar meio torto aqui porque eu tô com duas telas, então tô olhando pra outra tela. Bom, o que acontece? Vocês me deram uma grata surpresa. Primeiro, por quê? É a primeira vez que eu estou fazendo uma discussão dessa nesse sistema agora via web, em que ninguém tá vendo ninguém. E surpreendentemente eu achei que a tarefa ia ser muito mais difícil e complicada do que foi. Uma avaliação geral aqui sobre o trabalho de vocês, meninas. A questão aqui das perguntas, das questões para proporcionar a discussão foi uma boa saída. Talvez tenha faltado só um textozinho, um suporte para a Mônica. Se eu não me engano, foi a Mônica que começou falando sobre o trabalho. Então acho que ali caberia uns 4, 5, 6 slides no máximo, tá, Mônica? Para te dar suporte e facilitar para quem está ouvindo aquela sua fala. Então ali uns 4 a 6 slides com pouco texto, só pontuando o que você disse. Então eu acho que daria um suporte muito legal para quem está te ouvindo, para o ouvinte, pensando do ponto de vista de ouvinte. Parabenizar o grupo pela estratégia adotada e a turma também, porque participar nesse sistema, às vezes vocês veem, eu tô dando aula, eu pergunto se alguém tem uma dúvida, de vez em quando alguém fala assim, eu tenho dúvida do trabalho, não do que eu falei, ok? Mas sim, foi uma grata surpresa, visto a participação e a forma como um monte de gente aqui questionou, gente que ficou em dúvida. A Mariana teve um momento que ela fez uma ótima pergunta, eu não lembro mais em qual questão do questionário ali, ela, determinado termo, ela perguntou o que é esse termo. Então eu acho que é por aí mesmo, nós vamos ter que nos adaptar. Talvez a gente vai ter trabalhos muito melhores que os das meninas que apresentaram hoje. Mas por que isso vai ser possível? Porque as meninas vieram desbravar aqui hoje. A Flávia, a Mônica e a Laís estão desbravando, pelo menos eu imagino, não sei se vocês fizeram isso em outra disciplina, mas pelo menos comigo nós estamos desbravando essa metodologia hoje de trabalho pela primeira vez. Nós estamos aí no final do semestre e vocês, Laís, Mônica e Flávia, foram as primeiras a tentar promover uma discussão no modo online
numa disciplina que eu estou coordenando, que eu sou o professor responsável por ela. E parabéns vocês por esse desbravamento e pela interação que vocês conseguiram com a turma. E obrigado, turma, pela participação e cooperação com as colegas. Acho que aqui não tem pergunta certa, quer dizer, não existe resposta certa, resposta errada. Nós não estamos avaliando se você está certo ou se você está errado. Aqui o intuito é participar, é levantar a bola e fazer com que a bola fique no ar, não deixar a bola cair. E a turma como um todo, o Antônio que veio pelo chat, a Vitória, a Emília, a Micaela que falou no microfone, Mariana, Gabriela, e assim mais um monte de gente, a Luana que estava aqui, inclusive, falando que tinha resposta que estava marcando falso, enquanto não sei o que ela arrumou lá, se ela olhou a resposta errada ou não, mas um monte de gente participando, corrigindo o que vocês estavam falando, prestando atenção. Então, é isso aí, é a nossa nova realidade. Só agradecer e obrigado aí pela participação, dando um feedback a vocês, que eu imagino que vocês devem estar curiosos para isso. A turma também deve estar curiosa em relação a isso. E também, próximo grupo aí de apresentação, que vai ser o da Ana Cristina, Daphne e Letícia, estão presentes hoje, né? Letícia está aqui presente, a Daphne também estava presente aí mais cedo, não sei se ela ainda está, também ainda está presente, e Ana Cristina Campos também está presente aí, né, Ana? Isto. Então, meninas, é tentar basear, tentar melhorar o que as meninas colocaram hoje, lembrando que estamos no momento de criação, estamos rompendo fronteiras de conhecimento, retomando a essa questão de montagem, de quebra-cabeça, essa questão de debate online. Nós estamos, pelo menos eu, como pessoa, estou no meu limite, estou na minha fronteira. Isso daqui a gente faz reunião online, faz discussão, mas não nesse espírito que foi a aula aqui de hoje. Então, parabéns meninas, parabéns à turma pela participação e tentem ver os pontos fracos e fortes que tivemos hoje e boa apresentação aí, bom trabalho para a próxima apresentação. Pessoal, vou encerrar aqui, volta a palavra para as meninas ali para ela poder distribuir o brinde, tá? Só dar 2 recados. Ao longo da semana, vou tentar retornar novas correções para vocês dentro do que está disponível aqui na plataforma Teams. Lembrando que algumas pessoas, eu não sei por qual motivo, não conseguiram anexar o banner aqui na plataforma Teams, me mandaram por e-mail. Não tem problema, mas eu prefiro que vocês se esforcem para fazer essa entrega aqui pelo chat, que para mim eu consigo devolver para todo mundo de uma vez só. E é isso daí. Lucas. Só um minuto, Antônio. Os próximos grupos que vão fazer a apresentação de vídeo vão fazer a discussão. Eu deixei uma folha, um cronograma orientativo no SIGA. Baseie-se pela entrega. Lembrando que o grupo que fez a apresentação me entrega uma análise crítica de 2 páginas. E os grupos que não estão trabalhando um texto me entregam uma análise crítica do vídeo que o colega fez. Ok? De 1 página ali no máximo. Bem simplesinho. Sendo uma análise indiferente de ser 2 páginas ou ser 1 página só, dependendo da ocasião. Uma análise por grupo, não por pessoa. Ok? Sim, Antônio, por favor. Eu tenho uma dúvida sobre o formato do banner para ser entregue. Qual dúvida? Então, não sei se é via PDF ou via... Você pode mandar para mim via tanto, eu prefiro até o PDF, que o PDF eu comento e já te devolvo para você alterar. Para mim é até mais fácil, que depois seu banner pode chegar desconfigurado aqui por conta de eu trabalhar no Linux. Ele pode desconfigurar quando eu abrir ele no Linux, que eu vou usar esse LibreOffice, né? Para abrir o PowerPoint pode acabar saindo alguma coisa do lugar. O PDF eu não corro esse risco. Okay. E eu consigo te devolver ele comentado do mesmo jeito, ok? Obrigado. Pessoal, eu peço desculpa também, tá? Da semana passada para cá, essa questão desse banner tá em cima da hora, mas é um prazo que eu não consigo mudar.
é um prazo aí imposto que a gente demorou a começar a atividade. Nós atrasamos, eu tinha pedido a ajuda da Gabriela. Ela até chegou a conversar com o Rodrigo Bessa, mas acabou não me dando um retorno. Acho que ficou uma coisa no meio do caminho e eu também demorei depois para poder dar essa atividade, ir atrás da informação. Então, um pouquinho de paciência e me desculpem por estar dando essa atividade aí do banner tão em cima da hora, nesse curto prazo que nós vamos ter para fazer esse banner, ok? Faça uma submissão para mim, o banner, se eu não me engano, está previsto para fazer a entrega dele até amanhã. Na quarta-feira eu já vou fazer a correção do banner e devolver para que vocês possam corrigir o que for necessário. Tá bem? Devolvendo a palavra aí para as meninas, podem então distribuir o brinde. Então, gente, a gente conversando, achou que foi muito disputado, né? Vocês estão me ouvindo? Só uma dúvida. Estamos sim. Então, cada uma escolheu alguém que acha que participou mais. Então, no meu caso, seria a Micaele. E no meu, achei que a Mari respondeu mais também. Respondeu mais e explicou o porquê das questões e tal. Perguntou. E Vai rolar disputa, debate? Podem cada um- sair no soco aí, quem ganhar ganha. Bora, Mariana. Bora, mano. Não, calma aí, tem mais um. Tem a Mônica não falou ainda, ué. Eu não acompanhei o chat, mas depois eu contei quem respondeu mais. E, na minha opinião, o Antônio também merece. Porque mesmo não falando, ele respondeu várias perguntas. Então os 3 aí podem sair no soco e quem ganhar leva o prêmio. Disputa final, Bora, gente, já tá final. pronto. E como a gente tá virtual, acho que não dá pra marcar essa luta. Então, seria justo os 3 ganhassem. Só que aí fica o questionamento. A gente decidiu que o prêmio seria um açaí. Não é muita coisa não, mas é um prêmio legalzinho. Todos os 3 gostam de açaí? Tá doida? Lógico. Antônio, responda. Se não responder, o seu é meu. Micaela. Gente, eu não gosto de açaí. Eu topo um Nossa, picolé. é mentira! Tudo bem, pode você ser gosta? Ou você pega um sorvete ou você troca com alguém. Perde seu posto. Ó, por mim pode ser até um picolézinho, de boas. Tudo bem, a ganha sorvete. Bom, e no final quem leva? Os 3. Os 3? Os 3. Delivery pra São Thiago, tem? Olha, eu acho que Então. a gente vai anotar no caderninho e quando a gente puder decidir, a gente entrega. Ok. Vou cobrar. Beleza, gente. Então, combinado. Antônio, tá sabendo que você ganhou um açaí, ok? Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que a próxima semana é feriado, nós não temos aula. Com isso, o grupo que tem que fazer a próxima apresentação e entrega do vídeo tá prorrogado pro final da semana que vem. Não é isso? De acordo com o cronograma. Alguém me perguntou isso por e-mail. E no mais, boa noite. Obrigado novamente. Nos encontramos, eu acho que em 15 dias. Tudo bom? Então, boa noite, gente. Obrigada. Muito obrigada, Lucas. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, meninas. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada. Tchau, gente.